algo preparado para a sua vida. Amém? Agora, para mim, você crê nisso? Se você crê, você está no lugar certo. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém, queridos? E antes de eu trazer a palavra dessa noite, eu quero pedir, primeiro eu quero saudar os visitantes. Quem está aqui? Levanta a mão, os visitantes. Está pela primeira vez, levanta a mão. Sejam bem-vindos, viu? Amém? Eu não conheço vocês, mas o Senhor Jesus conhece. Vocês estão no melhor lugar de estar, que é na presença de Deus. Amém? Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui diferente e abençoados nessa noite, pela presença do Senhor. Amém, queridos? Eu quero pedir agora, assim, não os membros da igreja, mas essas pessoas novas que estão vindo, os visitantes. Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Levanta a mão. Tem alguém que deseja uma Bíblia? Amém? Vocês duas. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Vem cá, irmão. Tá. Essa Bíblia aqui, quando a Cristiane lá deu para doação, eu vou dar hoje essa Bíblia para você. Amém? Deus abençoe. Levanta a mão aí. Amém? Levanta a mão. Vamos pegar o nome dele. Próximo culto que você vier, vem domingo que vem que a gente vai comprar uma Bíblia dessa aqui para você. Tá bom? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? No livro de Hebreus, no Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Livro de Hebreus 11, no verso 6 até o 11. Amém? Vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Depois, se você não achar melhor abrir essa porta, eu só fechei porque está vindo um estufão de vento para cá. Mas se achar melhor abrir, pode abrir, tá? Quer abrir, pode abrir. Aqui é um lugar que quando não tem vento na cidade, que é um ventilador natural, vem para cá. Que aqui tem quem mora para fora sabe o que eu estou falando, né? Que nós moramos para fora da cidade. Amém? Quem achou diz amém? A palavra de Deus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele, faça um silêncio, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Verso 7, agora entramos hoje no tema dessa noite. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, hoje é da família, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade quem tem fundamentos, do qual artífice é e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém?
Amém, igreja? Pode sentar neste momento, feche os teus olhos, estenda as mãos para cá. Eu quero que você olhe agora neste momento. Eu quero pedir, se tiver alguém que precisa ir no banheiro, você vai. Mas se é por ir por passear, fica sentado. Porque se você entender o mistério daquilo que Deus ele espera de mim e de você, desde já eu libero uma palavra de peso profética que a tua vida nunca mais será a mesma. Amém, irmãos? Então preste atenção, não deixa as crianças nem uma pessoa do teu lado te tirar neste momento daquilo que Deus quer falar e você precisa escutar e entender o que Ele quer com você. Feche os teus olhos e ore neste momento. Pai, é no nome do teu filho amado Jesus, aquele que nos escolheu, que nós estamos aqui, Pai. Esse culto não é para homens, esse culto não é para imagem de esculturas, esse culto, meu Pai amado, não é para nenhuma criação do Senhor, mas é para o Criador. É para aquele, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Então fala conosco nessa noite, não aquilo que alguém veio aqui para escutar e que eu quero ouvir, não, Senhor. Que o Senhor venha ter a liberdade para falar o que nós precisamos nesta noite, Pai. Para que nós venhamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. Que nós venhamos ter um encontro verdadeiro com a Tua glória, Pai. E também com a Tua presença nessa noite, Pai. É neste momento que eu te peço, eu te convido, Espírito Santo, tenha liberdade, Pai. Toma a minha boca, me conduza, revela a Tua palavra, Pai. E opera tudo em todos, Pai. Se pessoas vieram ser curadas, cure, salvas, transformadas, libertas, meu Pai amado, tudo é para a Tua honra, para a Tua glória e também para o Teu louvor, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Amém, queridos? Hoje nós estamos no culto da família. Amém? E eu sempre digo, não só eu, mas a Bíblia, se a gente parar para ler a Bíblia, a gente vai ver que a família é um projeto de Deus, um projeto do céu. Amém? Onde na terra Deus criou todas as coisas, criou o homem e fez do homem, da costela do homem a mulher, e ali ele estabeleceu, né, a criação humana, e ele disse, amém, que era para Adão e Eva encher a terra. Amém? Procriar, amém, irmãos? E assim a família foi constituída por Deus, amém? E tudo que Deus constitui, tudo que Deus faz, o inimigo quer destruir, amém? Mas hoje eu tenho uma palavra no coração do Senhor para a tua vida, amém? E o tema da mensagem nessa noite, amém? Hoje de tarde eu estava aqui arrumando esse cadeiro, fiquei uma hora e pouco com o Senhor aqui, amém? Deus me deu o tema dessa mensagem que se chama Deus é a minha prioridade. Amém? Aqui eu fiz menção de dois homens de Deus. Amém? De Noé, e eu fiz menção de Abraão. Eu quero que você entenda nessa noite, amém, como que esses homens fizeram, amém, para agradar o coração de Deus e para cumprir na vida deles, de Noé e da sua família, e de Abraão e da sua família, a promessa e o projeto que Deus tinha para eles. Amém, queridos? Você precisa entender que há um caminho, há uma submissão do homem de Deus e da mulher de Deus, para que se cumpra todas as promessas que Deus tem estabelecido para a minha família e também para a sua família. Amém? E aqui a gente leu, né, no verso 6, que eu não vou me deter nele, que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. É necessário, que diz que a gente venha se aproximar de Deus e crer que Ele existe e Ele é galardoador aquelas pessoas que vêm buscar a Deus de todo o coração. O que é galardão? É um presente, é uma premiação que todos nós, de tudo aquilo que você faz para o próximo, para a tua família, para alguém, para Deus, para a igreja, para qualquer pessoa, para um pobre, uma viúva, tudo nós vamos ser recompensados por Deus por esse galardão. Amém? Então Ele é galardoador a todos aqueles que buscam e obedecem e se submetem realmente àquilo que Deus espera de nós, se submetem àquilo que está escrito na palavra do nosso Deus. Amém?
havia. Eu vou até aqui, depois eu continuo lendo para você entender. Eu vou expulsar para você entender, para você mastigar, para você se alimentar da comida que é a palavra do Senhor, dessa comida que não perece. Amém, queridos? Aqui diz que pela fé Noé, meu irmão, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu. Amém? Entende o que eu vou falar? Deus, ele pega e ele fala com Noé de algo que viria acontecer. Naquele momento, naquele cenário, naquele tempo, amém? Não vinha chuva sobre a terra. Amém? E Deus falou para Noé e disse: Noé, eu vou enviar o dilúvio. Amém? Deus avisa Noé de algo terrível que o próprio Deus ia mandar sobre a face da terra para exterminar a criação de Deus. Apóstolo, mas que Deus é esse? Não é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele é sim, mas também ele é um Deus de justiça. E Deus estava cansado, queridos, do pecado, das pessoas, aleluia, deixar Deus de lado, priorizar tudo, amém? O pecado, a prostituição, a bebedice, a avareza e um monte de coisa. E a Bíblia diz que Noé é avisado divinamente pelo Senhor daquilo que viria sobre a terra. E aqui na Bíblia diz que tem uma vírgula, e depois diz que Noé ele vai e ele teme a voz de Deus. Evangelista Altamira, irmão Mateus, ele diz, a Bíblia diz aqui que Noé ele temeu o recado que Deus tinha dado para ele. Ei, Noé não ouviu a voz do homem, Noé ouviu a voz do Criador. Amém? E aqui vai dizendo que ele temeu, vírgula, para a salvação da sua família. Você quer que a sua família seja bem-aventurada e seja abençoada? Procure, amém, queridos, escutar a voz de Deus. E não só escutar a voz de Deus, mas de submeter-se a ela, de obedecer a voz de Deus, irmãos. Você está me entendendo? Naquele tempo não é que nem nos dias de hoje. Naquele tempo raramente Deus falava com o homem. E quando Deus falava é porque Deus tinha um propósito para aquilo que Ele tinha falando. Mas nos dias que vivemos hoje, que se chama o tempo da graça, o tempo da dispensação da graça de Deus, aonde toda aquela criação de Deus que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, amém? O Espírito de Deus passa a habitar dentro da vida dessa pessoa, ele passa a morar dentro do coração dessa pessoa, amém? E depois que ele começa a morar dentro dessa pessoa, no mínimo, eu estou falando agora no mínimo, olha para mim aqui, Deus ele fala comigo e contigo 7 vezes por dia. O Espírito de Deus que mora dentro de mim e de você no tempo da graça, no dia de hoje, amém? Deus ele fala no mínimo 7 vezes e ele pode falar com você de várias maneiras. E naquele tempo de Noé não existia o Espírito Santo derramado sobre todos os homens que temiam e seguiam a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus veio e fala com ele de algo que ia acontecer e ele teme, amém? E a Bíblia vai dizendo aqui, ó, e temeu para a salvação da sua família. Aleluia. Eu volto a dizer, irmão, a única maneira de nós zelarmos pela nossa família é de quando Deus falar, nós nos submetermos e ouvir e colocar em prática aquilo que Deus está pedindo de mim e de você. É por isso que tantas pessoas sofrem, meus irmãos, nos dias de hoje, amém? Porque Deus fala e ela não entende o que é Deus falando. Deus fala, veja só, Deus fala, ela não entende o que é Deus falando, e por ela não entender, ela não se submete, porque ela não está sensível a Deus, porque a vida dela é uma vida na alma e não no espírito. Mas por que ela está na alma e não no espírito? Quando o inimigo fala, a pessoa escuta, mas ela não discerne também que é o diabo falando, mas daí aquilo que não é Deus falando, ela vai e faz, que se chama pecado. Você está compreendendo que o Espírito de Deus está querendo falar conosco nessa noite? Então, como é difícil, querido, entender a voz de Deus, amém? Nessa noite você vai entender muita coisa. E a Bíblia vai dizendo aqui, ele preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo
Só que agora eu quero que tu vá e construa uma arca, construa um barco. E ontem eu estava meditando na história, desde quando Deus fala, irmão Cláudio, com Noé. Amém? A Bíblia diz que Deus fala uma vez com Noé para ele construir uma arca gigante, irmão. Pensa num barco que todas as espécies de animais, uma fêmea e um macho, entrou para dentro dela. Por que será que Deus não mandou falar assim, ó, pega 2 pessoas de cada nação e traz aqui para dentro para nós não exterminar com a raça humana? Não, Deus priorizou os animais porque o homem estava distante de Deus. Os animais, queridos, amém, entraram na arca. Então imagina a imensidão. E Deus fala com Noé uma vez e ele fica 100 anos construindo a arca. E às vezes Deus fala com nós 7 dias, 7 vezes por dia. E muitas vezes as pessoas não se submetem àquilo que Deus está pedindo. E às vezes não é uma arca para você deixar o teu trabalho, largar tudo que você está fazendo. Eu imagino, queridos, que quando Noé falou, Senhor, eu vou construir, Deus diz a medida, como ia ser feito, ia ter só uma porta, ia ter só uma janela, o tamanho, a largura, a espessura, o tipo da madeira, amém, como ele ia fazer. Eu te imagino, passando um ano, todo dia Noé acordando e fazendo um machado, e não tinha motosserra naquela época, era um machado, irmãos, ele derrubando árvore, e aquele povo passando dizendo, o que esse cara está fazendo? O que esse cara está fazendo? E todo dia ele está trabalhando. Tu acha que os filhos de Noé não vinham questionar ele dizendo assim, pai, por que tu está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque Deus falou comigo e ele pediu. Se Deus pediu, está pedindo e eu vou obedecer. Eu creio que o que alimentou Noé, amém, a continuar construindo a arca, queridos, foi a palavra que ele entendeu que era o próprio Criador falando com ele. E quando você entender que é o próprio Deus falando contigo, não vai ter dúvida, querido, que você vai se submeter e vai se cumprir. Deus irá salvar toda a tua casa, conforme ele fez com Noé. E Deus disse que Noé, ele vira o quê? Amém? Ele preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e Noé foi herdeiro da justiça, que vem de Deus segundo a nossa fé. Herdeiro de justiça, querido. Quando uma pessoa está fazendo algo para Deus, quantas vezes já vieram falar para nós assim, não vão para a cachoeira, vocês são loucos, não faz isso. Ou vem nós trabalhando na obra, isso para que tudo isso, para que isso? Irmão, quando você está fazendo algo para Deus, as pessoas aí de fora não entendem. Amém? Quando você escutar e se submeter à voz de Deus, as pessoas que não têm entendimento espiritual não vão entender nada. Quando ninguém entender nada, é sinal que você está no caminho certo. A tua casa está salva. A tua casa está sendo preparada para colocar dentro da arca, querido, onde o dilúvio não vai pegar, onde a tempestade não vai alcançar. Você está entendendo que Deus está falando nessa noite? Aleluia! E aqui também vai dando um exemplo de Abraão, querido, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, que saiu sem saber para onde ele ia. Deus vem e fala com Abraão, diz, ó, sai da tua casa do teu pai, larga tudo de mão e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não sabia nem para onde ele ia. Só que Abraão não questiona Deus, missionário. Abraão, ele não questiona Deus. Irmãos, quando você não questiona Deus e obedece a Deus, Deus te honra. Deus, ele te honra. E a Bíblia diz que ele saiu, e a Bíblia diz que pela fé ele habitou na terra da promessa, numa terra alheia, morando em cavernas com a sua família, com Isaac, com Jacó, com Sara. Amém, querido? E não bastasse isso, eles eram já de idade, e Deus faz uma promessa e libera uma outra palavra e fala que eles iam ter um filho. Noé não, Abraão com 100 anos e Sara com 90. E quando Deus fala com Abraão, todo mundo questiona, mas como que ela vai ter um filho com 90 anos? Como que Abraão com 100 anos vai gerar um filho, irmãos? Aleluia! Quando Deus fala para falar, quando Deus ele fala e você obedece, o milagre acontece. Não, você não entendeu isso que eu estou falando? Quando Deus fala e você crê, você obedece, você recebe o milagre. E Deus está falando nessa noite. E se você entende
É o Senhor que quer falar contigo, só diz: eis-me aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque naquela noite Samuel aprendeu a escutar a voz de Deus. Aleluia! Ninguém nasce sabendo. Aleluia! E olha quem foi Samuel. Vai ler a história de Samuel na Bíblia. Aleluia! Foi um dos maiores profetas, queridos, que Israel teve na época. Aleluia! Então, queridos, ali Deus fala com Samuel. E Samuel, ele aprende a ouvir a voz. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo nessa noite. Amém? É sobre isso que eu quero falar. É sobre quando Deus fala comigo, quando Deus fala contigo. Amém? Que é isso que vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Não é quando eu e você oramos. Como assim? O que vai mudar a minha vida não é uma vida de oração. A vida de oração é necessária e é bênção. Mas não é o quanto você ora para Deus. É o quanto você escuta Deus e se submete àquilo que Deus, amém, Ele está pedindo para você. O sistema religioso diz que tu tem que orar, que tu tem que jejuar, que isso, que aquilo. E isso tudo é verdade, nós temos que fazer isso. Mas os líderes de hoje em dia estão ensinando, amém, que o povo precisa procurar discernir. O que é isso? Entender quando é Deus que fala com o povo. Porque o que vai mudar, eu vou falar de novo na tua vida, não é você orar 1 hora por dia. Você tem que orar, você tem que ter comunhão. Por que será que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca? Para nós escutar mais e falar menos. E muitas vezes a gente ora 1 hora e não tem 5 minutos para ficar quietinho dizendo: Senhor, eu falei um monte de coisa, e às vezes não é nem o que Deus quer que a gente recebe. E a gente não é capaz de dizer assim: eu falei até agora, mas agora eu quero escutar a tua. Aleluia! Eu quero escutar a tua voz. Amém? Então, queridos, Deus, Ele quer ser o quê? A prioridade da tua vida. Deus, Ele quer ser o quê? O primeiro da tua vida, meu irmão. Amém? Mas esse lugar, para Deus ser o primeiro da tua vida, este lugar tem que ser dele. Pega no teu irmão e chacoalha ele, pega na mão dele e diz assim: Deus quer ser o primeiro da tua vida. Esse lugar é dele. Como assim, irmãos? A Bíblia diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as. Então Deus, Ele quer ser o primeiro. E como é que Deus vai ser o primeiro na nossa vida se a gente, Deus fala e a gente não entende que é Deus falando? E por a gente não entender que é Deus que está falando, a gente não consegue se submeter àquilo que Ele fala, porque nós estamos, amém, na correria do dia a dia e a gente não consegue entender. Às vezes Deus te pede algo pequeno, meu irmão. Ele pede algo pequeno para mim, mas nós na correria diária, não é, meu Mateus? Às vezes a gente pega e Deus fala: não, eu acho que isso aí está vindo de mim, não sei o quê. Mas daí eu volto a falar o que eu falei antes, mas daí às vezes vem uma coisa ruim, não vindo de Deus, mas vindo do inimigo, e a gente pega essas coisas e vai executar o que desagrada a Deus. Não é assim. Então Deus, Ele vai ser o primeiro na nossa vida quando nós entendemos quando Ele fala. E quando nós entendemos que Ele não quer que a gente entenda o que Ele fala somente, mas Ele quer que a gente venha fazer o que Ele está falando. Aí nós vamos conseguir entender que para Deus nós estamos fazendo a vontade dEle. Posso falar uma coisa? Talvez você até não vai entender. Mas você não está nesse mundo para fazer aquilo que você acha que é certo e que é bom para ti. Sabia que todo mundo aqui, sendo evangélico ou de outra religião, amém? Deus te colocou nesse mundo para um propósito. E enquanto você não entendeu o propósito ao qual Deus te chamou, e você não aprender a ouvir a voz de Deus, você não vai ser feliz? Porque Deus não te chamou para outra coisa, Deus te chamou para um propósito. Só que o propósito ao qual Ele te chamou não é teu, mas é dele. E nós só vamos entender esse propósito quando nós conseguir entender, aleluia, quando Ele fala conosco, quando Ele vai pedir algo, nós vamos nos submeter, e aí a gente vai ser o que? Bem-aventurado. Porque a gente vai ouvir a voz dEle e vai praticar aquilo que Ele nos pede. Diz amém? Aleluia, irmãos. Então
a voz de Deus. É ouvir a voz de quem? De Deus. Amém? Olha, por que não vamos cantar de assim hoje? Deus já falou contigo. E você entendeu? Mas eu corri desse acordei, eu não consegui nem falar com ele hoje. Quem dera escutar a voz dele daquilo que ele queria de mim hoje. Comece a orar da manhã e dizer assim: Senhor, fala comigo o dia inteiro hoje. Ah, mas eu trabalho lá no trabalho e é barulhento, pede para ele falar do barulho que ele vai falar, não. Deus falou com Jonas dentro do ventre do peixe. Deus falou com Samuel dormindo. Deus falou com Moisés no monte. E Deus pode estar falando contigo hoje, de noite, aqui neste lugar. Te chamando para um despertamento, onde que vai mudar toda a tua vida, toda a tua casa, toda a tua família. Se assim você entender, crer e tomar posse, e sair daqui, meu irmão, debaixo, aleluia, da submissão a Deus e a sua palavra. Amém, Espírito Santo, eu falo. E eu vou falar de novo o que eu falei antes. Irmãos, mas eu vou falar de uma forma diferente. Quando você ora, presta atenção se não é assim. Entenda? Quando você ora para Deus, você diz: Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, abençoe isso, né? A maior parte da nossa oração é para nós, sim ou não? Sim ou não? Faz isso, abençoe meu filho, guarda, amigo, protege, não deixa faltar comida, Senhor, me cura, né? 97% é para nós, 3% é para outras pessoas quando lembram, não é? Então, quando você ora para Deus, você ora pedindo algo para você, é normal, é natural do ser humano. Escuta só, mas quando Deus fala contigo, talvez Deus pode falar algo que Ele quer que mude em mim e você, mas tudo que Deus vai trazer para que nós venhamos fazer algo coletivo, é algo que vai envolver mais pessoas, talvez é algo que vai envolver toda a tua família, amém? Talvez vai ser algo que você vai ter que renunciar para que, aleluia, você venha começar a ser uma pessoa espiritual, para que você venha entender aquilo que Deus fala, para que você venha se submeter àquilo que Deus fala, para você receber aquilo que já está preparado da parte de Deus para a tua vida. Você está me entendendo o que eu estou falando? Amém? Então procure, irmãos, buscar isso, porque você vai ver que tudo vai começar a mudar a tua vida. Amém? E aqui eu até anotei, ó, se Deus fala, você obedece. Deixa eu te explicar, ó. Quando Deus fala e você entende o que Ele falou, o que Ele te pediu para te fazer, e você se submete, lembra da oração que você ora por tudo? Você vai entender, querido, que aquilo lá que você pediu, aquilo lá, meu irmão, não vai mais valer, porque você vai entrar no centro da vontade de Deus, e tudo que você precisa virar na tua mão. Deus vai fazer por quê? Porque você está fazendo agora não mais a tua vontade. Amém? Já viu um justo desamparado? Já viu um justo mendigar o pão? Já viu uma pessoa que é fiel a Deus passar por alguma necessidade? Não tem. Porque ela está fazendo o que? Obedecendo. Amém, queridos? Deixa eu te falar aqui, o segredo na vida do homem e da mulher de Deus é ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Não é conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia até o diabo conhece, irmãos. É você conhecer a palavra, amém, e saber discernir a voz de Deus. E quando você discerne a voz de Deus, você entende a voz de Deus, tudo muda na tua vida. A vida de Noé nunca mais foi a mesma. A família dele foi salva por quê? Porque ele obedeceu. Eu falo, Senhor, tem muitas pessoas aqui hoje que estão passando por algo da tua vida, porque você não soube entender quando Deus falou e Ele te pediu algo e você fez outra coisa. E Deus deve estar olhando para o céu, para a terra, dizendo assim: até quando ela vai fazer da maneira dela?
Apóstolo, mas como se escuta a voz de Deus? Como será que eu faço para escutar a voz de Deus? Irmãos, quem já viu aqui, e a gente faz aqui também, e é bênção, mas use isso para fazer o que eu vou te ensinar hoje. Quem já veio numa campanha de libertação, ou de cura, de qualquer coisa? Às vezes é 7, agora Deus deu uma direção para a apóstolo, agora que é 10, né, apóstolo? Nas campanhas que você faz, 10, amém? Onde nós vamos se unir para um propósito. Por que você não faz uma campanha diferente na tua casa? E diz, Deus, eu vou me trancar. Amém? Eu vou me trancar, porque eu quero aprender a escutar a tua voz. Vai para o quarto, coloca um louvor, coloca um fundo ali, irmão. Amém? Esquece todos os teus problemas e se conecta com o Senhor. Você vai ter a maior experiência da tua vida. Aleluia! Você vai para... mas como é que eu vou saber que é Ele falando? Quando Ele fala, irmãos, e você pega o Espírito, a voz dele é inconfundível. Aleluia! Quando Ele fala para Samuel, diz assim, é o Senhor que está falando contigo. Quando Ele falar de novo, se Ele falar de novo, só diz, Senhor, eis-me aqui. Amém? E sabe qual foi a conversa de Deus com Samuel, com o profeta? Ele era jovem. Ele falou de todos os pecados da casa de Eli. E depois o profeta ele falou assim, Samuel, o que Deus falou contigo? Imagina ele saiu para falar, eu acho que eu ia dizer para ele assim, o senhor tem certeza que o senhor quer ouvir? Porque ele era o homem de Deus, só que ele passava a mão no pecado dos seus filhos. Os seus filhos também usavam as coisas santas, sagradas, amém, para escandalizar o nome de Deus e tudo, queridos, amém, que desagrada a Deus é quando a gente brinca com as coisas de Deus, amém, a gente não pode brincar, amém, então faça, meus amados, um propósito, amém, eu quero que o Cristo põe no telão para mim, por favor, Zacarias 7, eu já estou chegando no fim, Zacarias 7, no verso 13, livro do profeta Zacarias 7, no verso 13. Olha só, irmão, isso aqui é impactante. Olha só, por favor, abre o teu coração, olha que forte isso aqui. Zacarias 7,13. Aconteceu que assim como ele clamou e eles não ouviram, Deus falou e eles não ouviram. Também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa aí. Quem entendeu o que eu li? É que eu explico? Vamos ler de novo. E aconteceu que assim como ele assim, e aconteceu que assim como ele clamou, e eles não ouviram, Deus falou para o povo e o povo não, também eles clamaram, agora o povo vai e ora, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te explicar melhor. Quando nós estamos na carne, e a gente ora, aquela oração repetida todo dia, muitas vezes Deus não recebe. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. E Deus não recebe porque Ele já falou conosco, irmão Tamir, e a gente não ouviu. A gente não entendeu. Você está me entendendo? Quem já aconteceu com isso? Comigo já aconteceu muitas vezes na minha caminhada com Jesus. Mas eu oro e as coisas não acontecem. Eu vou na igreja, eu até dou uma oferta, eu até sou fiel no dízimo, mas eu oro e Deus parece que Ele não ouve mesmo muitas vezes. Sabe por quê? Porque quando Ele fala, você não ouve, você não entende, você não se submete àquilo que Deus está pedindo. Olha ali, irmãos. E aconteceu que
ele clamou e eles não ouviram. Também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Quem entendeu agora muitas vezes o que acontece? Na minha vida já aconteceu isso muitas vezes. Parece que eu estou indo na igreja e nada muda. Só muda na vida do Joãozinho, da Mariazinha. O que eles fazem que eu não estou fazendo? E quando a pessoa não vigia, começa a ter inveja, né? Começa a cobiçar o que não é dele. Não, irmão. Hoje nós estávamos conversando ali, os irmãos ali, né? No manto de canta, Labaçúbias. Também nós estávamos conversando. Que é assim, irmão, as pessoas veem Deus nos honrando, Deus nos abençoando, e eles querem entender como? Obediência. Quando perguntarem para a tua vida, mas como tu conseguiu adquirir isso? Como tu está diferente? O que está acontecendo com o irmão? O que está acontecendo com a irmã? Eu resolvi obedecer a Deus. Eu resolvi escutar a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Quer que a tua oração seja recebida por Deus? Aprenda a ouvir a voz dele. Aprenda a obedecer a voz dele. É o culto da família hoje. E Deus tem projeto para a tua família. Mas enquanto você não se atentar que Deus está falando, Deus está falando e Ele não está entendendo. Deus está falando e Ele não está compreendendo. Deus está falando, mas Ele ainda não entende. E por que Ele não entende? A Bíblia diz que nós só vamos entender as coisas espirituais sendo pessoas espirituais. Eu lembro, antigamente eu usava droga, antes de eu me converter, passava de bicicletinha na frente da igreja quando eu me converti, ia buscar droga e eu falava, esses crentes doidos, acho que Deus é assim. E eu começava a julgar os cristãos, amém, irmãos? As pessoas buscando e adorando a Deus. Por que eu julgava? Porque eu era carnal, eu não tinha vida espiritual, amém? E depois tudo que você julga um dia, depois nós vamos ser julgados. Amém? E daí eu lembro quando eu entrei naquela igreja que eu me converti há 18 anos atrás, né? E daí acontecia, se vocês acham que aqui às vezes acontecem uns barulhos, vocês vão pum, né? É aquela adoração, isso aí é adoração a Deus, irmão. Amém? Se vocês acham que aqui acontece muita coisa, tinha que ver lá naquela época. O negócio era. E eu falava assim, tudo doido. São tudo louco, que isso? Eu nunca vi isso. Isso não deve ser de Deus. Porque eu não tinha entendimento espiritual. Irmãos, eu fiz tanta loucura no mundo. Eu fiz tanta coisa com o diabo antes de conhecer Jesus. Amém? Para glorificar o nome de Satanás antigamente, que hoje em dia, irmãos, eu glorifico, eu falo mal, eu expresso, eu tenho que jogar no chão e jogo, sabe por quê? Irmãos, aqui é o muro, lá em Israel, em Jerusalém, o muro das lamentações, é a única parte original do templo de Salomão. E aqui os judeus ficam até hoje lá se orando. Eles mexem todo o corpo orando. Sabe por que eles mexem todo o corpo orando? Porque em todos os movimentos que eles falam, com a boca, com os braços, com a cabeça, com os pés, eles estão adorando ao Senhor. Amém? Então hoje em dia, meu irmão, quando você se joga no chão, você cai, você está adorando, você está se rendendo, dizendo, Senhor, a tua presença me basta, o Senhor é tudo para mim, amém, irmãos? Então quer dizer o quê? Por que tu está falando isso, apóstolo? Eu estou te dizendo que a melhor coisa é você escutar a voz de Deus, discernir a voz de Deus, e estar e sentir a presença desse Deus poderoso, vivo, que pode fazer a tua vida muito mais daquilo que você pensa e daquilo que você pede. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os olhos. Coloca a mão direita no teu coração nessa hora. E
faça prova com Deus nessa noite. Diz: Senhor, se é assim como esse doido está falando, papai, Jesus, eu quero ter uma experiência com a tua voz. Durante esses 7 dias que vão vir, Senhor, eu quero ter uma experiência, meu. Se de coração tu fizer isso, te prepara, porque de coração Deus irá responder a tua vida. E quando Deus fala, e você entende, você começa a mudar a tua vida, a tua maneira de ser, de agir, de viver. Amém? Porque a voz de Deus, a presença desse Deus é que transforma a vida de um homem, de uma mulher. É a presença de Deus, a voz de Deus que transforma toda uma família, toda uma casa. Então faça o propósito com Deus. Começando aqui hoje no Instituto da Família, e levando esse propósito para a tua casa, e você tirando um tempo para Deus, dizendo: Senhor, eu quero fazer prova contigo, Senhor. Eu quero escutar a tua voz, eu quero entender como o Senhor fala comigo, Senhor. Eu quero me submeter, Senhor, àquilo que o Senhor tem e quer que eu faça, Pai. Feche os olhos, vamos lá. E sempre quando Deus falar com você, você vai perder algo. Fica de olho fechado. Como assim? Eu vou pedir para Deus falar e Ele vai tirar algo de mim. Vai, mas é algo que não agrada a Deus. Talvez é algo que está te separando do amor dele, te separando da presença do Senhor na tua vida. Fica de olho fechado. Devagarinho eu vou pedir para o Ministério do Louvor passar aqui. E você de olho fechado, você já vai começar. Porque Deus pode estar falando com alguém aqui já. E eu creio que Deus está falando para todo aquele que está aberto. Ele já está falando pela palavra. Ele já está te entregando chaves espirituais que você vai pegar essa chave e vai lá na tua casa, numa porta espiritual, você vai abrir pelos olhos da fé. E você vai conseguir salvar a tua vida, vai salvar a tua família, a tua vida, os teus filhos, o teu casamento, todas as áreas da tua casa. Nunca mais vão ser a mesma, querido, porque você está entendendo, aleluia, que a partir do momento que Deus fala, querido, não é mais prioridade na tua vida a tua vontade, mas sim a vontade daquilo que Deus ele tem para a tua vida, para a tua casa e também para a tua família. Aleluia. Fica de olho fechado. Agora você não vai orar. Você vai começar a dizer para ele: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Esquece a conta para pagar amanhã. Esquece da maminha que está lá no micro-ondas para esquentar do corpo. Esquece. E se eu falar para Deus assim: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. O Senhor me mostra neste momento pessoas entendendo o que foi pregado nessa noite. Vidas, histórias, famílias sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, querido, pela unção do Espírito de Deus que está sendo liberado nesta noite sobre a tua casa, neste lugar. Então, o Espírito de Deus, aonde tiver um homem e uma mulher de coração aberto, Pai, que a tua unção, que a tua virtude, Pai, que a tua palavra venha começar a gerar vida, venha trazer paz, venha trazer alegria, venha trazer salvação, Pai, venha trazer esperança para os teus filhos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. É assim que eu te peço, Senhor. É assim que a tua palavra nos ensina que tudo aquilo que é ligado na terra
como Noé teve, Senhor, como Abraão teve, como nós tivemos há 7 anos quando o Senhor nos direcionou para vir para essa cidade, e nós abrimos mão de tudo para estar aqui. Muitos nos chamaram de louco. Que esse mesmo discernimento espiritual venha sobre o teu povo nessa noite, venha sobre as famílias que aqui estão nessa noite, Pai, porque a tua palavra diz que bem-aventurados sois vós que escutam as minhas palavras e as praticam. Fica de olho fechado, pode cantar que Deus está falando.
os homens podem fazer uma fila aqui, ó. Aqui, começa aqui no tapete, pode ir até lá no fim. E desse lado das mulheres. Ó, entendo que é a direção. Liga só a luz lá do fundo, de baixo, Manuzeta, por favor, tá de baixo. Isso. Olha para mim. As mulheres aqui, olha como é que vai ser. Nós recebemos uma direção, nós vamos estar ungindo vocês. Amém? Vamos estar declarando. Olha só como eu passei para nós para vocês entenderem. O Senhor quer te ativar nessa noite. Os varões que aqui estão, as mulheres, olha que coisa linda, irmãos. Olha esse exército de mulher aí, apóstolo. Amém, apóstolo? Amém? Aqui estão as mulheres, ó, as leoas. Aqui estão os valentes de Davi. Tem valente de Davi aqui? Aleluia. E nós vamos estar orando especificamente conforme Deus nos deu a direção. Amém? Vai vir um. Depois, quando saiu um, o outro já vem. Amém? E nós vamos declarar que a partir de hoje você vai sair ativado. Para você entender a voz de Deus. Mas você vai fazer um propósito na tua casa. Amém? Eu quero que o Ministério de Louvor comece a cantar e não pare, tá? Amém? E vocês todos fechem os olhos agora. Quando a apóstola, quando eu der o sinal, vocês veem, mas fechem os olhos, eu quero fazer uma oração. Eu preciso de óleo, você tem um óleo lá e um aqui. Aquele lá, pode pegar aquele lá, eu uso aqui. Feche os olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui no culto da família. Estamos aqui diante dessa palavra, Pai. Estamos aqui diante da presença do Espírito Santo. Aqui muitas famílias estão representadas, Pai. Famílias que o Senhor tem projeto, que o Senhor tem promessa. Eu te peço, Espírito Santo, que o teu povo nessa noite saia daqui, da tua casa. Mas não vão sair da tua presença, porque eles vão sair aqui ativados. Meu Pai, saindo daqui, sentindo e recebendo talvez algo que eles nunca receberam, Senhor. E o Senhor vai começar a falar de várias maneiras. Ei, irmão, ei, homem de Deus, fecha os olhos. Você vai estar andando no teu carro, Deus vai estar falando contigo. E você vai perguntar assim para você, mas isso não aconteceu comigo. Ei, é Deus falando. Mas cuida que o diabo fala também, por isso que você tem que discernir a voz de Deus. Mas quando Deus fala, meu irmão, Ele fala algo que vai gerar vida e transformação na tua vida. O que passa disso não provém do Senhor. Aleluia. Amém? Então venha de coração aberto aqui. Não tenha medo. Amém? Às vezes as pessoas vêm aqui pela primeira vez, fica de olho fechado. E ela vê talvez uma pessoa cair e diz, eu não quero cair, não vai acontecer nada contigo. A pessoa que cai aqui, ela cai pelo poder de Deus para ser transformada, para ser curada. Amém, queridos? Aqui esse negócio de demônio aqui na igreja, nós não deixamos se criar. A maioria das pessoas que caem aqui são tocadas por Deus, porque Deus tem um propósito. Amém? Pode começar a louvar, nós vamos estar orando. Em nome de Jesus.
Aleluia.